Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz. Seja espiritualmente mais cheio. Vejam só, queridos, hoje nós estamos diante de um tema a qual nós podemos ver na vida de Estevão a escolha dele e de outros para fazer parte do diaconado da igreja primitiva. E os apóstolos assim o fizeram, escolheram um homem cheio do Espírito, com boa conduta e assim por diante. E um dos pré-requisitos era que fossem homens cheios do Espírito Santo. Então, queridos, nós queremos fazer algumas devocionais focadas nesse ser cheio do Espírito Santo. Então vejam só, seja espiritualmente mais cheio. Vejam só o que diz o texto da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Ou seja, escolher homens preparados para tal designação. E aí nós podemos ver, queridos, como que os apóstolos tiveram o cuidado de separar pessoas para cuidar da parte social, da parte que pudesse gerar um cuidado às pessoas com dificuldades, e aí eles iriam cuidar, enquanto os apóstolos iriam focar na palavra e na oração. Então vejam só, o que nós devemos viver no nosso evangelho, na nossa vida, para que tenhamos uma vida plena no evangelho do Senhor, plena no reino de Deus? Ser cheio do Espírito Santo. Vejam só, primeiro ponto, seja espiritualmente mais cheio de sabedoria em suas decisões. Ao tomar suas decisões, busque sabedoria de Deus, busque ter direção de Deus, pensando mais com a razão do que com a emoção. Quantas pessoas às vezes vivem pensando mais com a emoção do que propriamente com a razão? E aí, consequentemente, o sofrimento é bem maior, né? Então, seja espiritualmente mais cheio de sabedoria. O coração do homem, ele é enganoso. Então, se nós ficarmos focados nas nossas emoções, nós podemos sofrer e sofrer muito. Então, vejam bem, seja espiritualmente mais cheio de sabedoria e você crescerá muito mais. Outro ponto, querido, seja espiritualmente mais cheio de uma vida de oração. Entendeu? Um dos requisitos também dos homens de Deus ali no Novo Testamento eram homens cheios de oração, homens que buscavam a oração. Inclusive na descida do Espírito Santo era justamente porque os discípulos estavam reunidos, unânimes em oração. E o fato de buscar a Deus em oração é o que gerou uma mudança, ou seja, veio o Espírito Santo e houve ali o nascimento da igreja do Senhor, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E por último, queridos, seja espiritualmente mais cheio da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos direção. A palavra de Deus nos é o guia, a direção, o caminho para nós crescermos cada vez mais na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, na essência do Senhor. Então nós precisamos voltar a isso, voltar a Deus, ser mais cheios da palavra. Só a palavra nós podemos encontrar guaridas para a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, a nossa vida financeira e encontrar literalmente o Senhor Jesus, que é a própria palavra. Amém? Que nós possamos ser espiritualmente mais cheios de Deus, para que não dê lugar a nenhumas astutas ciladas do inimigo e nem deste mundo. Amém? Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor, a bênção, a paz, a alegria, a vitória, e você se encha cada vez mais do Espírito Santo de Deus e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no nome de Jesus. Amém?